amigos, meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso estudo que hoje realizamos. Divulguem, gente, bastante para que outros corações cheguem até nós e peçam às pessoas que se inscrevam aqui no nosso canal. Se você está aqui também pela primeira vez, se inscreva, não é? E participe conosco dessas reflexões. Gente, no nosso estudo de hoje, nós vamos compreender como os espíritos superiores enxergam nossos lares terrenos. Vamos também perceber a importância desse ambiente para a reencarnação do espírito e, principalmente, vamos também estudar aqui o que devem fazer aqueles que vêm primeiro para receber os espíritos reencarnantes na estruturação dessa nova família. Então nós vamos iniciar, porque foi dessa frase de Emmanuel que saiu o nosso título, não é? Emmanuel diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Veja, gente, nós já sabemos que o espírito reencarnante, que somos todos nós, já traz consigo das outras existências a sua base espiritual, o seu arquivo espiritual, com os seus acertos e com os seus erros também. Mas o que é que diz Emmanuel? Que a grande escola ainda é o lar, onde ele deva receber as bases do sentimento e do caráter. Então, é muito importante iniciarmos o estudo já dizendo isso. É no ambiente familiar, no verdadeiro lar, onde o espírito reencarnante vai novamente estruturar sua base de sentimentos e sua base de caráter. Porque é preciso que, num lar organizado, aquelas mais inclinações recebam justamente o contraponto das bases firmes de caráter. Porque a grande função da reencarnação é o progresso do espírito que novamente chega. Então, Emmanuel diz: a grande escola ainda é o lar. De todos os institutos sociais, diz Emmanuel, existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Gente, a tarefa do lar, daqueles que vêm e mais adiante recebem os filhos, é tarefa intransferível. Isso. É o que diz Emmanuel. É a estrutura mais importante na sociedade, se tratando de evolução moral do espírito. Um espírito amigo diz assim: o lar terreno é o abençoado berço da reencarnação, escola primeira do espírito e ambiente ajustado às suas necessidades de aprendizado, estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. Então veja quanta informação nessa colocação do espírito amigo. É o abençoado berço da reencarnação, é a escola primeira e o ambiente ajustado às necessidades de aprendizado do espírito. Gente, é isso. É num ambiente familiar bem estruturado, não é numa casa, é num lar, verdadeiramente falando, que o espírito começa a recolher, inicialmente na existência, todas as bases, e o lar é um ambiente ajustado para isso, para que o espírito recolha daí, novamente, as bases do sentimento, do conhecimento, que venham a organizar toda essa estrutura na reencarnação desse espírito, para que ele possa novamente encetar o seu aprendizado aqui na Terra. O que é que nós estudamos aqui? Reencarnar, gente, é fazer melhor hoje do que fizemos ontem. Por isso que os espíritos dizem: o lar terreno é o abençoado berço
da reencarnação e ainda, como diz Emmanuel, a maior escola para o espírito. Portanto, transferir a outros, não é, essa tarefa não é o que se recomenda à doutrina espírita nem à espiritualidade superior. A tarefa, gente, é nossa. Todo espírito que reencarna vem com a esperança renovada de melhora, precisando, portanto, de um lar que o acolha. Gente, todos nós, quando vamos reencarnar, verdadeiramente nós enchemos nosso coração de esperança. Porque todos nós sabemos que temos algo a nos recuperar do passado, que temos muito aprendizado a realizar na nova existência. Então, quando nós vamos reencarnar, ainda no mundo espiritual, sim, nós nos enchemos de esperança de dias melhores. Nós nos enchemos de esperança e de força de, na atual existência, fazer melhor do que fizemos ontem. É nesse quadro mental que nós reencarnamos. Então, fundamentalmente, o que é que a gente precisa? De um lar estruturado. E não é, gente, vejam bem, de coisas materiais que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma estrutura familiar, em que as pessoas se auxiliem, em que as pessoas possam, umas junto com as outras, irem sim, fazendo sua redenção e o seu progresso espiritual. É importante materialmente todos os lares humanos terem pelo menos o necessário, sim. Mas fundamentalmente o que o espírito esperançoso, que somos nós que reencarnamos, aqueles que virão a reencarnar em nossas famílias, o que é que eles precisam? De uma família estruturada, de um verdadeiro lar, com uma ambiência psíquica favorável à sua chegada e o seu recomeço. Se no plano espiritual os pais se comprometem, isso é um questionamento que foi feito nas obras espíritas, diz assim: se no plano espiritual os pais se comprometem a receber como filho um espírito que precisa passar por provas e expiações, por que então não lhes é dada no plano material essa consciência? Quero dizer o seguinte: de que vale se comprometerem se não lembrarão quando aqui estiverem? Isso é uma questão muito boa, gente, que é feita a espiritualidade, porque os pais, sim, no mundo espiritual se comprometem a receber esses filhos, e muitas vezes filhos que vêm com provas e expiações duríssimas aqui no plano material. E aí pergunta, se os pais, quando voltam ao mundo material, não é? Que no momento, muitas vezes, do sono, tem esses contatos, se comprometem a trazer esses espíritos em provas e expiações mais duras, quando estão aqui na matéria, perdão, muitas vezes nem lembram, não é? De que se comprometeram com esses filhos e de que serviria então esse comprometimento. Veja a resposta dos espíritos. O véu do esquecimento é um presente divino para o recomeço, tanto dos pais quanto dos filhos que chegam. Porém, o choque da reencarnação não apaga na consciência nossos deveres. Instintivamente, todo pai e mãe sabe do compromisso que tem para com seus filhos. Então, gente, por mais que nós reencarnemos com o véu do esquecimento, quando chega um espírito reencarnante, um filho, uma filha, normalmente nós não sabemos que espírito é esse que está chegando para nós. Mas na consciência, nós temos sim, gravado por Deus, os nossos deveres para com esses espíritos que estão novamente chegando ao mundo material. Então é muito importante isso. O véu do esquecimento nos faz
recomeçar com muito mais tranquilidade, porque normalmente, exatamente isso, Deus nos poupa de saber, muitas vezes, algo de desagradável que aconteceu no passado, e esses espíritos então chegam novamente entre nós para que recebam de nossa parte muito amor, muito acolhimento, muita orientação, como diz Emmanuel, as novas bases do sentimento e também do novo aprendizado. É isso, de caráter, não é? Então, vem aqui uma advertência muito importante que nos fala sobre essa vida em família. Os Espíritos dizem assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas dentro do nosso próprio lar? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Gente, os Espíritos costumam dizer assim: a caridade começa dentro do nosso próprio lar. Nós deveremos sim, gente, ter aquela proposta de sermos pessoas do bem e levarmos, estendermos esse bem a muitas criaturas que nos cercam, mas é preciso o treino inicial. E onde é que a gente treina a bondade, a paciência, a resignação, o companheirismo, a compaixão? É dentro do nosso lar. Pelo menos deveria ser nesse ambiente em que o Espírito deveria realmente materializar seu desejo de crescimento e de servir no bem. Então os Espíritos aqui são muito claros, não é? Se você não consegue lidar nem com as pessoas de sua família, como vai conseguir, não é, ser um benfeitor a 100 ou 1000 pessoas fora do seu lar? É isso. É preciso que a gente exercite tudo isso que eu falei e que nos ensinam os espíritos superiores dentro da nossa própria casa. É dentro do lar, como dizem os espíritos, que nós vamos reestruturar o nosso caráter, que nós vamos, passo a passo, vencendo as más inclinações que nós trouxemos do passado. E é aí, gente, que a família tem um papel estruturante e fundamental para o espírito que, cheio de esperança, reencarnou. Então nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo essa orientação para os pais educadores. O Evangelho diz assim: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm como sua origem o egoísmo e o orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Gente, por isso que nós falávamos há pouco, não é a escola material que deva fazer esse papel, porque por mais que se esforcem, não conseguirão. Na escola material vão ser passadas as matérias, as disciplinas do conhecimento humano, e resta muito pouco tempo para esse acompanhamento mais cuidadoso no caráter dessas crianças. É na ambiência familiar, é no lar que a maior escola acontece. É no dia a dia, como dizem os espíritos aqui, que pai e mãe devem dirigir todas as suas energias a estudar esses filhos. Para, como eles dizem aqui, nos menores indícios de orgulho ou de egoísmo,
que são os geradores de todas as mazelas de caráter, é cortar a gente pela raiz. Mas é preciso que os pais tenham tempo para isso. E, principalmente, a consciência do seu dever enquanto educadores, enquanto pais. Porque tem que estudar, nos menores sintomas, cortar pela raiz, porque os Espíritos dizem, para que não lancem raízes profundas novamente na atual existência. E o Evangelho continua. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se o cumprirdes fielmente. Então, se a gente for, resumir qual a função dos pais educadores no ambiente do lar, aproximar essas almas de Deus. E como é que fazemos isso? Com amor, com diálogo, com entendimento, com incentivo à autoestima dessas crianças, observando se não trazem de outras existências os traços do orgulho ou do egoísmo, porque mais adiante, como diz a espiritualidade amiga aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, sereis fartamente recompensados por esse investimento. Muitas vezes pais e mães dizem assim, o que eu fiz para merecer isso, essa dor, essa dificuldade? E é preciso refletir, o que deixou de fazer para merecer isso? É importante a gente fazer essa reflexão aqui. Então, finalmente, finalizando o nosso estudo, dizem os Espíritos, a família tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera e a civilização se corrompe. É isso. É com esse olhar que enxergam os espíritos superiores para o lar terreno. É isso, É com todo esse envolvimento de responsabilidade, sim, porque é a célula mãe da sociedade. Então, meus amigos, meus irmãos, fiquemos muito atentos, aos ensinamentos de hoje, porque outras crianças reencarnarão, nós próprios mais adiante voltaremos ao mundo espiritual, vamos também reencarnar mais uma vez, e é muito importante, que os lares terrenos também vão se aperfeiçoando em amor, em compaixão e em bons sentimentos, para que essa célula-mãe jamais se desestruture e possa então se organizar para receber esses espíritos esperançosos de novos momentos aqui no mundo terreno. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Peço a vocês mais uma vez, divulguem, comentem aqui no canal e, por favor, deixem o seu joinha, que isso fortalece o nosso canal na plataforma. Paz e luz a todos e até o próximo sábado.